Alice, vamos falar sobre isso agora. Interessante, né? Esse assunto aqui é um assunto primordial e eu vou citar sobre essa questão de dinheiro. Já que você comentou sobre isso, né? Vamos explanar sobre o assunto. Vamos lá. Sobre seitas e heresias. Por que eu coloquei esse ponto que é importante? Porque hoje em dia o nome de Cristo está sendo blasfemado por causa de seitas e heresias. Seitas que surgiram com uma ideia deturpada sobre o evangelho. Já que você, Alice, tocou no assunto de comercialização da fé, vamos falar da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, do Edir Macedo, que é uma seita, que coloca Deus como o seu garçom, onde você pede algo e Deus tem que te dar em questão de segundos ou de minutos. Então, com o tempo, Satanás também foi usando essas seitas para tentar deturpar a mensagem do evangelho. É por isso que muitas pessoas elas não vão mais para a igreja. Por quê? Elas acham que todo pastor ele é ladrão. Que todo missionário ele também não tem ligação com Deus. Ele é apenas mais alguém que quer se beneficiar com a palavra. Então, tem esse conceito hoje em dia da igreja evangélica. Por quê? Por causa dessas seitas e heresias. Por exemplo, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, R.R. Soares, Agenor Duque. As pessoas ligam a TV e olham essas seitas e acham realmente que essas seitas têm ligação com o evangelho. E não tem ligação nenhuma com o evangelho, gente. São seitas. Aí o que acontece? Surge uma seita chamada Meninos de Deus, que é do Berg, tá? Já acho que nem existe mais. Aproximadamente entre 1970 e 1978. Essa seita surgiu com a seguinte proposta. Enviava meninas bonitas para casa ali de um homem, e essa menina bonita, ou meninas bonitas, elas evangelizavam o tal homem. Só que as mulheres que iam até o ambiente ali de culto eram meninas e mulheres bonitas, exatamente para fazer a pesca missionária, ou a pesca de evangelização, que usava a beleza feminina para tentar angariar o máximo de homens, e assim esses homens serem membros da igreja Meninos de Deus. Então, isso daqui, gente, é seita. Esse formato de evangelismo não existe. É por isso que a igreja está sendo deturpada por causa desse tipo de seita. E depois, né, nós temos as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová são perigosas demais. Tá bom? Na verdade, o nome da igreja deles se chama Salões do Reino, né? São várias igrejas pequenininhas que parece uma casa, tá escrito lá Salões do Reino. São várias comunidades, tá? O que acontece? Se o seu filho precisar de um transplante de sangue, ele não vai poder. Sabe por que não? Porque as testemunhas de Jeová acreditam que se você colocar sangue dentro do seu corpo, é como se você estivesse tomando sangue. E isso é um pecado para eles. Só que, biblicamente falando, não tem nada a ver, gente. Então, eu não posso fazer ali um transplante sanguíneo de jeito nenhum, porque para eles é pecado. Então, é esse tipo de seita que acaba totalmente deturpando o evangelho, que acaba completamente mistificando a mensagem de Cristo. Então, eles usam mensagens ou até mesmo ordenanças do Antigo Testamento e incluem na Nova Aliança misturando as coisas. Eles pegam passagens lá de Levítico, né, e misturam as coisas com o evangelho. Então, se sua filha estiver morrendo e precisar de uma transfusão de sangue, gente, eu falei transplante de sangue, perdoe, é transfusão de sangue, tá? Se a sua filha precisar de uma transfusão de sangue, ela não vai poder fazer isso. Por quê? Porque as testemunhas de Jeová não permitem. Agora, você chega, por exemplo, no mormonismo. Joseph Smith que fundou a Igreja Mormon, né? A Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Até um tempo, eles acreditavam que os negros eram amaldiçoados por causa da sua cor. Isso, gente, é culpa dessas seitas, que acabam deturpando a Bíblia e as pessoas começam a sair da igreja. Porque os fundamentos deles, doutrinários, não tem nada a ver com o conceito bíblico. Aí, quando vem alguém na internet falar que eles são heréticos, que eles fazem parte de uma seita, não, Caio, não é bem assim. Seita. Testemunho de Jeová, seita. Adventismo, seita. Mormonismo, seita. E por aí vai. Por quê? Tem outro escrito, além da Bíblia,
ou tem práticas que são contrárias à palavra de Deus. E ponto final. Agora, o grande problema hoje em dia, tá, é o neopentecostalismo. Valdemiro Santiago, Edir Macedo, R.E. Soares, Agenor Duque, Estevão Hernandes, Bispa Sônia Hernandes. Então, esses líderes e panteões da fé são problemáticos, porque eles colocam, por exemplo, o evangelho como uma fonte de lucro. O evangelho, ele ensina sobre a teologia da prosperidade, é uma mentira. O evangelho ensina sobre coisas espirituais, sobre vida eterna. Então a senhorinha chega ali e ela vende tudo que tem em troca de um milagre e ela não consegue no final. Aí sabe o que essas seitas dizem? Faltou fé. Então, o neopentecostalismo, gente, infelizmente é uma desgraça na igreja evangélica. Tá? Não o pentecostalismo, eu estou falando o neopentecostalismo.